Olha o que vai falar em Josué 1, dos versos 7 ao 9. O verso 9 desse texto, muitas pessoas amam utilizar, pregam ali na geladeira, colocam em status de Instagram, status de WhatsApp, postam em redes sociais, falam para as pessoas, virou meio que um jargão até em muitas vertentes religiosas, que eles falam: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantos não usam esse texto, não é mesmo? Mas por que eles nunca leem o que está escrito um pouco antes, né? Por que eles não leem os versos 7 e 8, que enfatiza quando que o Senhor estará com ele, se ele for forte e corajoso? Olha o que vai falar. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E através de toda essa mensagem é que depois que é falado: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando o nosso Pai será conosco por onde quer que a gente andar? Quando nos submetermos aos seus mandamentos, quando sermos de fato obedientes à sua palavra. Se não formos obedientes, se não seguirmos aos seus mandamentos, ele não estará conosco. Nós não seremos fortes e corajosos, porque a força e a coragem só pode vir do alto, só pode vir dele. Então a presença dele só estará em todos aqueles que de fato honrarem aquilo que é falado nos versos 7 e no verso 8 do capítulo 1 do livro de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, e que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E aí sim a presença do Pai estará com você. Mas as pessoas não pregam que a lei foi abolida, que hoje os mandamentos são mais leves, hoje é tudo graça, a graça cobra o pecado. Pois é, né? Mas por que usam então essa promessa que é dada para Josué, se Josué estava debaixo da lei e a lei foi abolida e a lei não tem valor para nós, né? Então a gente vê que usa o que convém, o que não convém descarta. Por que não usa o evangelho todo? Por que não usa a mensagem toda das escrituras? Por que tem que usar apenas partes dela para coisas que lhe convém e não coisas que confrontam o seu pecado? Não é? Quantas vezes isso acontece, não é? Depois eu vou falar aqui sobre a lei também, não vai ser o foco dessa live, mas não tem como desassociar obediência de seguir a lei, porque o sinal da obediência é quando seguimos a lei que o Pai determinou para nossas vidas. E só para deixar claro que quando eu falo de lei, eu não falo daqueles ritos que claramente foram mudados através do Messias, né? Porque o sacerdócio dele hoje é muito superior ao sacerdócio levítico que havia naquela época. Então, obviamente que houve mudança de sacerdócio, incluindo mudanças nas leis sacerdotais. Mas isso não significa que o restante da lei, claro que também aquelas leis envolvendo punições, apedrejamento, também não estão mais em vigor, outras eram para o contexto da época, isso é fato, porém as leis morais, leis alimentares, leis para a gente ter um cuidado maior com o nosso templo, para buscar mais a purificação, a proteção do Pai, não foram abolidas, não tem menção disso. Apenas doutrinas que foram bem aceitas, entende? Então as pessoas, elas falam, não, tem que... alguns até falam, não, tem que ser obediente, tem que buscar a santidade, só que eles negam o parâmetro que nos faz com que sejamos obedientes ou com que faça que aumentemos a nossa santidade, não é? Então fica bem complicado você pregar uma mensagem de obediência e santidade, mas negar aquilo que irá te trazer a obediência e o processo de santificação. Mas agora eu vou ler aqui algumas mensagens que o nosso mestre passou, e também os seus discípulos, no chamado Novo Testamento, só para complementar que o Pai quer de nós não é simplesmente honrar com os lábios, não é simplesmente confessar e não ter uma vida transformada. Que graça é essa que cobre os seus pecados, mas faz com que você continue na mesma condição do pecado e não gere em você uma transformação? Honestamente, essa graça é, na verdade, uma desgraça. Não é a graça verdadeira que o Pai trouxe para nós.
Como pode um sacrifício expiatório tão poderoso como o do Messias não gerar uma transformação em nós? Se ele realmente é poderoso, ele tem que gerar a transformação em nós. Se não gera a transformação em nós, como muitos pregam por aí, que não tem problema você viver no pecado, não tem problema você não viver em santidade, não tem problema você desobedecer. Então, honestamente, esse sacrifício, entre aspas, que as pessoas pregam, é inútil, é vão, porque a mensagem central das Escrituras é o tempo todo uma transformação que esse sacrifício faz no nosso interior. E é esse sacrifício, é essa capacitação que o Messias trouxe para nós, é que faz com que sejamos obedientes. Então, em Lucas 6, né, Lucas no capítulo 6, a partir do verso 43, veja o que ele vai falar. Só refutando, só aniquilando essas ideias malignas que hoje têm sido muito predominantes por aí. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas? O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, basicamente, o nosso mestre quer nos mostrar, através desse texto, através dessa parábola de Lucas no capítulo 6, que todo aquele que ouve a palavra e pratica, esse é prudente, esse é aquele que está muito bem firme, muito bem fundamentado na rocha. Pode passar tempestades, pode passar as piores tribulações, tal pessoa que está alicerçada nessa rocha nunca irá se abalar, nunca irá cair, porque a força que mantém ela de pé não vem dela, vem diretamente do alto, vem diretamente do Pai. E por outro lado, aquele que ouve e não pratica e não obedece à mensagem de Yeshua, a mensagem que ele veio trazer, é como uma pessoa imprudente, uma pessoa tola, uma pessoa que não tem fundamento, que não tem alicerce. Ela ouviu, ela acha que faz sentido, mas não decide mudar. Qualquer coisinha de ruim que acontecer na vida dela, qualquer tribulação, ela vai cair e dificilmente vai se levantar. Então, mais uma vez, cadê esse evangelho que as pessoas tanto pregam? Cadê esse evangelho nas escrituras? Esse evangelho que você pode pecar em paz, você pode pecar sossegadamente, que nada irá te acontecer? A mensagem do Messias não é essa, não. Então estão pregando doutrinas de homens, estão pregando mandamentos de homens, e não mandamentos do Criador, e não a mensagem que ele veio trazer, e não a vontade que ele tem para nossas vidas. Jesus é maneiro, que estraga o seu fã-clube. Aí você vê essa pessoa mesmo, ela não quer seguir o mestre, né? Ela pega, não, algumas coisas realmente são válidas, faz sentido, o amor ao próximo, não é? Mas renunciar ao meu pecado, não quero não. Não concordo com isso. Então, basicamente, muitas pessoas fazem isso, não é? E, assim, adianta alguma coisa ser simpatizante dele? Adianta alguma coisa ser simpatizante do evangelho? Apenas o ouvinte do evangelho? Tais pessoas herdarão o reino dos céus? Poxa vida, tem tantas e tantas menções bíblicas, tem tantas coisas que a gente vê que a árvore é demonstrada pelos frutos. Então, assim, honrar com os lábios, dizer que serve, muitos e muitos estão aí para dizer isso. Mas praticar aquilo que ele quer para nossas vidas, honrar de fato, através de nossas obras, aí o número já reduz drasticamente, não é? Tem gente que diz que ele é socialista. Essa ideia, esse Cristo cósmico, paz e amor, que não estabelece juízo, que não condena ninguém, é o Messias da nova era. É o anti-Messias, com certeza, né? Porque se tem alguém que vai aliviar para o pecado, vai ser o anti-Messias. Ele vai agradar todo mundo, ele vai querer conquistar todos os povos, então ele vai falar, não, eu sou o verdadeiro Messias, você não precisa renunciar,
basta você ter um bom coração que você será salvo, né? Essa é a proposta do anti-Messias para todos. Eu vejo que muitos têm caído, inclusive muitos que dizem ser servos do Pai, até mesmo muitos que dizem ser despertos para a realidade. Na hora do vamos ver, na hora se de fato está seguindo ou não, tais pessoas simplesmente não fazem muita questão, não, infelizmente, né?